Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu estou recebendo o Daniel Haddad, que é hoje a figura mais proeminente para falar de investimentos nos Estados Unidos, tem participado aí de muita mídia, muitos eventos, acabou de voltar de um evento muito sucesso que a própria Avenue realizou no Brasil. Daniel, muito obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, desde lá da sua tenra infância até a sua vinda para os Estados Unidos. Ariel, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Agradeço até as palavras. A gente já está há 6 anos fazendo com que a fronteira do brasileiro se expanda, né? Não só no Brasil, mas internacionalmente. E o brasileiro passe a investir e tenha uma vida financeira global. Enfim, falando um pouco lá da minha infância e de onde eu estudei, do que eu fiz, de onde eu me formei. Enfim, eu estudei no Santo Agostinho, sou do Rio. Aliás, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, eu já vou responder logo de cara. Eu não tenho parentesco com político e nem com tenista, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas gostariam de me fazer, né? Enfim. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, estudei no Colégio Santo Agostinho, me formei na PUC do Rio, em Engenharia de Produção. Depois eu me mudei para São Paulo, trabalhei 2 anos em São Paulo, fiz MBA lá na INSPER de São Paulo, depois voltei para o Rio, fiquei mais 6 a 7 anos no Rio, e aí eu decidi fazer um MBA aqui fora, em Nova York, em NYU, New York University. Foi bem legal, bem bacana, ganhei bolsa, fiz um MBA lá. Aí morei 5 anos em Nova York. Durante o MBA eu fiz o meu, que eles chamam de summer job, né? Assim, o estágio de verão entre um ano e outro em Nova York. Eu fiz numa gestora que estava começando as operações. Fiquei durante 5 anos nessa gestora, um tempo em Nova York. Depois eu me mudei para Miami para abrir o escritório dessa gestora. E aí eu conheci o Roberto Lee aqui em Miami. O Roberto Lee sempre com a visão muito clara de como o brasileiro ia expandir a sua fronteira no exterior. Naquele momento, lá atrás, muitos diziam que era um maluco, que era impossível fazer o que ele estava pensando em fazer, né? Que é basicamente mover uma categoria, criar uma categoria do brasileiro comum poder investir aqui fora da mesma forma que investe no Brasil. E eu fui convencido rapidamente do discurso dele e do desejo que ele tinha de construir a Avenue, e me juntei à Avenue mais ou menos há uns 3 anos e meio. Estou nessa jornada aí, tentando educar o brasileiro a investir fora, da importância de investir fora. E aos pouquinhos a gente vai convencendo e educando, e o próprio brasileira vai se convencendo da importância de investir fora, né? É mais ou menos isso. O cara sempre é louco e sempre é maluco, até dar certo, aí vira visionário, né? Exato, exato, exato. Não, assim, é engraçado, Ariel, assim, na época, quando ele veio com a ideia de criar a Avenue, né, assim, essa já é a terceira corretora que o Roberto Lee cria. Ele criou a WinTrade, depois a Clear e depois a Avenue, né? Ele sempre teve essa visão de que o mercado brasileiro ele veio evoluindo ao longo do tempo, mas chegou numa capacidade. Tanto é que há um tempo atrás a gente viu os fundos no Brasil, fundos de investimento, todos atingindo a capacidade, ou mesmo a gente ouvia notícias de um gestor saiu de um banco, criou um fundo, levantou 20, 30 bilhões de reais assim, da noite para o dia. Isso mostrou um cenário de que o brasileiro ele precisava expandir sua fronteira, né? E o Lee, com essa visão, falou, bom, vamos ver aqui como que funciona essa experiência. E a experiência, na época, para o brasileiro investir aqui fora, sempre foi muito árdua. Né? Assim, era burocrática, então, para você abrir uma conta, você demorava 20, 30 dias para abrir uma conta. Era tudo em inglês, os mínimos eram altíssimos, enfim. Então, existiam vários mitos em relação a isso. E o Lee, muito visionário, falou, bom, vamos tentar desmistificar isso, criando uma experiência. Ainda que a Avenue seja uma corretora americana, a gente cria uma experiência 100% brasileira, feita por brasileiro e para brasileiro. De forma que a conta é aberta imediatamente, em 10 minutos você abre a sua conta, você tem acesso a todos os documentos em português, todo o ferramental é em português, e tudo que a gente faz, além do acesso, é dar assessoria também para o brasileiro para acabar com essa angústia. Né, sempre quando existe uma incerteza nas nossas vidas, a gente fica angustiado, não sabe muito bem como fazer, etc.
E a ideia da Avenue é exatamente essa, assim, além do acesso, trazer essa assessoria para qualquer brasileiro poder investir aqui fora. E a gente está sendo muito feliz. Hoje a gente tem mais de 900 mil clientes, beirando aí 1 milhão de clientes, assim, de todos os níveis. E o mais bacana é o que a gente tem visto agora, né? Só dando um passo atrás. O brasileiro, a gente acredita que o brasileiro tem diversas fases para descobrir o internacional, né? Então, assim, Eu queria que você voltasse um pouquinho, Legal. antes de falar de tudo isso da Avenue, que a gente vai aprofundar um pouco, de você falar um pouquinho sobre ainda a educação financeira do brasileiro, o quanto que o brasileiro ainda passa por uma descoberta de criar riqueza, de criar reserva, de ter capacidade de investimento. A gente sabe que é um país de que a maioria das pessoas não tem a menor condição de investir, mas que essa condição pode ser criada desde que se tenha educação, disciplina e se crie oportunidades, né? Sim. Esse ponto que você levantou é super importante, Ariel. Assim, eu acho que se a gente olha aí uns 30 anos para trás, tiveram alguns marcos na vida do brasileiro que foram super importantes. Primeiro foi o Plano Real, que estabilizou a moeda, né? E depois veio a desbancarização, né? Assim, muitos brasileiros acreditavam que investir via corretora era arriscado, que era burocrático, que o imposto de renda ia ser uma confusão e etc. Então, naquela época, por exemplo, quando veio essa desbancarização, o brasileiro tinha muito dinheiro na poupança, né? E aí o brasileiro ia através do gerente lá e falava assim, eu quero investir na Petrobras. O gerente, ao invés de guiá-lo por uma corretora, por exemplo, guiava junto a um instrumento que era ineficiente, que, por exemplo, era o fundo de investimento que investe na ação da Petrobras e que cobra lá uma taxa de administração por isso. E o brasileiro foi se educando ao longo desse período, né? Percebendo que não existe, é um mito esse negócio de investir via corretora, de ser burocrático, de ser para rico, de ser complicado e etc. Tal. E ele foi conhecendo outros produtos e com isso ele foi diversificando a sua própria carteira. Lá atrás era uma carteira primordialmente formada por poupança, depois poupança e títulos de bancos, tipo CDB, e depois não, depois começa a vir instrumentos mais sofisticados, né? E o que a gente está vendo agora é quase o último nível de sofisticação, de evolução do brasileiro, que ele percebeu o seguinte, que quando a gente fala de investimento, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é preservar o capital, né? E quando a gente fala de preservar o capital, a gente pensa o seguinte, bom, eu preciso manter o meu poder de compra, né? E muitos brasileiros acreditam que só investindo em ativos locais eu estou mantendo o meu poder de compra por conta de inflação e etc. Tal. Mas mal ele percebe que muitas indústrias no Brasil se conectaram com o exterior, né? Então a vida do brasileiro cada vez mais se tornou global. Então a situação que a gente tem hoje no Brasil é que a maioria dos brasileiros são consumidores globais, mas continuam investindo localmente. E é aí que a gente entra, nessa educação, nessa evolução do brasileiro, mostrando para ele, se você quiser realmente manter o seu poder de compra, dá uma olhada que você tem um percentual de dólar na tua carteira de consumo que você está completamente aberto, né? Assim, você não está arrediado, você não está seguro em relação a isso. Então, a evolução do brasileiro que a gente acredita é exatamente essa. E aqui tem um ponto importante, que é a nossa visão, de que eu acho curioso, eu gosto muito de trabalhar, de pensar em comportamento do consumidor e etc. Né? Então, assim, tem certas coisas que hoje a gente acredita que são normais ou que são anormais, mas que lá no passado eram anormais ou normais. Vou te dar um exemplo. Se hoje você entra no avião e vê que alguém está fumando, você vai achar um absurdo. Mas há 20 anos atrás era normal fumar dentro de um avião, certo? Se hoje você vai num shopping no Brasil e você quer comer um McDonald's, um Pizza Hut, uma Domino's, um Burger King, um Starbucks, por exemplo, e você não encontra, você vai achar um absurdo. Se você vai num supermercado no Brasil e você quer comprar uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma massa Barilla, um Kinder Ovo, uma pasta Colgate, e você não acha, você vai achar um absurdo.
Mas por incrível que pareça, quando você vai, por exemplo, num supermercado financeiro no Brasil e só tem produto local, eu acho ok, né? Então, eu não tenho a menor dúvida. A única dúvida que eu tenho é em relação ao tempo. Se vai ser daqui a 1 ano, 2, 3 ou 5. Mas eu não tenho a menor dúvida que, muito breve, a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, o Brasil era assim, né? Muito em breve, a gente vai achar normal que quando você abre uma conta no seu banco, já vem automaticamente uma conta internacional. Porque nós somos consumidores globais, né? E aí, voltando ainda na parte de educação e de evolução, da mesma forma que lá atrás a evolução da desbancarização via corretora, ela passou por produtos intermediários que eram, à época, ineficientes, como, por exemplo, fundos da Petrobras, ao invés de você investir diretamente na Petrobras, a evolução também de investir internacionalmente, ela começa, ou muitas vezes ela anda em paralelo com produtos ineficientes, como, por exemplo, o BDR no Brasil, que são recibos de companhia estrangeiras no Brasil, os feeder funds brasileiros. Porque a pergunta que a gente faz é, se você pode investir diretamente, por que você vai preferir um ativo que é indireto e que por conta disso embute vários custos, várias ineficiências? Então é isso que a gente está vendo. Quando foi criado o BDR, então você, por exemplo, na Bolsa Brasileira... Explica o que é o BDR para quem não sabe o que é. O BDR é o seguinte, é um recibo de uma ação estrangeira. Então, por exemplo, na Bolsa Brasileira você não pode comprar a ação da Apple diretamente, mas você pode comprar o BDR da Apple, que é basicamente um banco emite um recibo que diz o seguinte, ó, esse recibo aí equivale à ação da Apple lá fora. E por conta disso, tem menos liquidez. Por conta disso, você vai pagar um custo maior. O teu dividendo, quando você, por exemplo, recebe, você vai ser taxado ali pelo próprio banco em de 3% a 5%, a depender. Então, à medida que o BDR, ainda que seja ineficiente, ele cria o que a gente chama de awareness, né? Ele cria a ciência do brasileiro de falar o seguinte, bom, eu posso investir na Apple, afinal, eu preciso investir na Apple para me diversificar internacionalmente. Então, essa ineficiência que se cria, da mesma forma do fundo da Petrobras, do BDR e do Feeder Fund, ela faz parte do processo de evolução do brasileiro. Então, cada vez mais a gente está vendo o brasileiro e brasileira sem medo de investir diretamente, né? Porque, de fato, cada vez mais o brasileiro, digamos, está tomando consciência do quanto que o câmbio, o dólar, a internacionalização afeta a vida dele no dia a dia, né? Porque no final das contas o arroz tem a cotação em dólar, o feijão tem a cotação em dólar, a carne tem a cotação em dólar, né? A gasolina tem a cotação em dólar, quer dizer, o mundo está dolarizado, a própria reserva financeira do governo brasileiro é em dólar, Perfeito. né? E aí o brasileiro ainda carrega, né? Eu vejo uma preocupação, né, de achar de quem investe no exterior ou é dinheiro de origem, digamos, questionável, sim, ou está cometendo algum tipo de ilegalidade que é ilegal, né? Isso tá mudando bastante rápido, né? Muito, e é interessante você levantar esse ponto, né? Porque mostra também a evolução do brasileiro frente ao investimento no exterior, né? Que quando a gente criou a Avenue, a gente percebia muito isso, né? Assim, o brasileiro, inicialmente, tem muito brasileiro que ainda acha que investir fora é ilegal. E por incrível que pareça, quando eu falo isso, as pessoas acham que é mentira. Quando você abrir o seu Google e botar lá offshore, a primeira pesquisa que aparece offshore é crime, né? Então, tem muito brasileiro que ainda acha que investir fora é legal. Aí depois, passar dessa fase de, tá bom, não é ilegal, então deve ser burocrático, né? Também não é burocrático. Você abre a conta, por exemplo, na Avenue em 5 a 10 minutos, por exemplo, né? Era burocrático e ainda é burocrático em alguns grandes bancos, etc. E aí, é tudo em inglês, enfim, eu não vou ter assessoria e etc. E o que a gente fez foi exatamente desmistificar cada um desses pontos. E aí a última perna da evolução é aquele, tá bom, eu sei que dá para fazer tudo fácil, é intuitivo, é fluido, então deve ser aquele dinheiro que eu vou arriscar, né? Então aí o primeiro dinheiro que vem é aquele dinheiro que vai investir na Apple, na Google, em ações de tecnologia, na Nvidia, porque é aquele dinheiro que você
pensa assim, intuitivamente que eu posso perder, por exemplo. Né? É mais um especulativo. É mais né? especulativo, exato. E aí o que a gente está vendo agora, nesse momento, é cada vez mais o brasileiro investindo o dinheiro de segurança, sabe? Aquele dinheiro do longo prazo, de falar o seguinte, não, esse dinheiro aqui eu vou deixar para minha velhice, eu vou deixar para os meus netos, para os meus filhos, é o dinheiro de preservação de capital. Esse brasileiro já percebeu que é muito simples investir fora, que ele tem acesso, ele tem assessoria e que é importantíssimo você preservar seu capital com um pedaço do seu patrimônio em outra moeda forte. Eu adoro aquele gráfico de comparação que mostra, né, o quanto que o real se desvalorizou nos anos, né? Então, e isso está muito conectado também e a gente vai falar daqui a pouquinho, do dólar barato, né? Quem né, tinha R$ 1, né, na época do lançamento do real, tinha $1, né? E aí, quando você coloca isso na linha do tempo, independente do tempo, se você analisar em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, só desvalorizou, né? Com algum momento de diferente, né? Mas quando põe numa linha do tempo, só desvalorizou. Queria que você falasse um pouquinho disso para quem ainda não tem essa percepção tão clara. Sim, é importante esse ponto, porque muitas vezes a gente não percebe quando a mudança não é brusca, né? Quando a mudança vem aos poucos, a gente não se toca. Então, até para a gente notar como a mudança é brusca, mas veio aos poucos, eu costumo perguntar para as pessoas se elas já investiram em algum ativo que caiu 80% desde o momento do investimento. E ninguém lembra do real. Mas como você falou, o real lá atrás valia $1, hoje vale 20 centavos de dólar. Muitas pessoas falam o seguinte, mas eu poderia ter investido no Tesouro Selic, etc., que não tem risco. Né? E aqui eu não estou dizendo que você não possa investir no Tesouro Selic, não possa investir numa NTN, que são títulos do governo brasileiro atrelado à inflação, etc. Eu só estou dizendo o seguinte, que é importante ter uma parcela fora e que é importante a gente saber do risco que a gente está correndo. E eu gosto sempre também de usar a analogia. É curioso isso, né? Assim, o Brasil tem várias jabuticabas, né? Uma delas é a seguinte, se eu chego para todos os assessores no Brasil e mostro 2 carteiras. Ó, você tem uma carteira aqui do teu cliente, ela está investida em 100% de ativos ou do Tesouro de Trinidad e Tobago, tá? E a outra carteira você tem aqui 100% dos ativos investido em tesouro ou ativos dos Estados Unidos. Qual é a mais arriscada? Todos eles vão me dizer, ó, Trinidad e Tobago é muito mais arriscado. Pois bem, quando eu faço a mesma pergunta, só que ao invés de falar de Trinidad e Tobago, eu falo do Brasil, ou seja, eu tenho 2 investidores, um 100% investido no Brasil e um 100% investido em ativos americanos, a resposta é o inverso. O conservador é o brasileiro. Aí você fala assim, bom, tem alguma coisa aí que... Vamos analisar Exato. Os números, a realidade, os dados, né? Por quê? Porque, historicamente, né, risco, a gente sempre calculou com variável de volatilidade e a gente calcula com a moeda fraca, que é o real. Então, naturalmente, a volatilidade em reais vai ser uma quando você calcula um ativo em dólar, a volatilidade dele em reais, por conta do câmbio, ela fica maior. Mas é um absurdo a gente imaginar que um tesouro americano, por exemplo, que é um dos ativos mais seguros do planeta, né? Não é à toa que a gente, no mercado financeiro, chama ele de risk-free rate, taxa livre de risco, é arriscado quando investido do Brasil. Né? Então, tem todas essas jabuticabas que a gente tenta descascar uma a uma, né? Mostrando que não, ó, é importante você ter um percentual da tua carteira fora para não ter esse risco, né? Se tem alguém que estuda mercado financeiro, história financeira no mundo, esse alguém, assim, um dos mais estudiosos é um cara chamado Ray Dalio, que é o dono de um fundo de investimento chamado Bridgewater. Tá? Ele, em 2019, ele e a equipe, fizeram um relatório que ele é chamado de a diversificação global é um salva-vidas. Tá? O que eles fizeram? Eles calcularam 100 anos de história para trás e perceberam o seguinte, vamos pegar aqui vários países, se a população daquele país tiver 100% do patrimônio dela investido naquele país específico, quanto ele teria perdido de patrimônio por conta de uma crise que assolou esse país nos últimos 100 anos de história.
e chegou à conclusão que você poderia ter perdido 60% a 99% do patrimônio. E aqui eu não estou falando só do Brasil, estou falando Brasil, Estados Unidos, Suíça, Suécia, Espanha, Japão, Alemanha, Rússia, China, enfim, tudo. E ele conclui dizendo o seguinte: portanto, é muito importante que qualquer pessoa no planeta invista um pedaço do seu patrimônio fora do seu país de origem, né? Ok, e aí quando você olha o planeta, a gente percebe que isso já acontece. Então, uma carteira, por exemplo, de investimento no Chile, em média, um chileno investe 54% do patrimônio fora do Chile. Ah, mas o Chile é um mercado pequeno. Tá bom, vamos pegar os Estados Unidos. Em média, um americano investe 25% do patrimônio dele fora dos Estados Unidos. Em média, um alemão, 60%. Um japonês, 30%. Um espanhol, 50%. E o brasileiro? O brasileiro é 1%. 1%. E por que isso acontece? Porque realmente o mercado brasileiro sempre foi muito fechado, né? E a Avenue veio mudar completamente isso. Até 5 anos atrás a gente não ouvia falar do mercado internacional no Brasil. Era um negócio muito nichado. E hoje todo mundo fala da importância de se investir fora, né? E aí muita gente volta naquele ponto, mas eu não preciso investir fora porque aqui eu tenho a Selic, eu não acho que o Brasil vai quebrar, etc. Eu também não acho que o Brasil vai quebrar. Mas olha que curioso, para quem tem carro, né? Se você tem um carro, por exemplo, eu tenho certeza que quem tem carro tem seguro de carro. E você não sai de casa achando que vai bater o carro. Pelo contrário, se você sabe que teu carro não está com seguro ou está com seguro vencido, você vai pegar um Uber para não arriscar o teu carro. Pois bem, olha que interessante isso, Ariel. Assim, a gente tem seguro no nosso carro, mas não tem seguro em algo que a gente levou décadas para construir, que é o nosso patrimônio. E seguro de carro não se contrata quando o carro está derrapando. Da mesma forma que seguro do patrimônio não se contrata quando está com problema, né? Então, é muito importante, mais uma vez, eu vou bater muito nesse ponto ao longo do podcast, de que o brasileiro tem um pedaço do patrimônio fora do país de origem, da mesma forma que outros investidores ao redor do planeta têm, para preservar capital. Queria que você contasse um pouquinho, digamos, por que o Brasil é tão fechado até então? Tem vários argumentos para isso, né? Eu acho que a Avenue veio disruptar esse mercado inteiro porque ela veio com um olhar fresco, né? Fresh, sobre tudo que estava acontecendo, né? Às vezes, você sendo uma empresa grande, você é refém do próprio ativo e você não quer se disruptar, né? É interessante isso, até quando a gente olha o mundo, né? Assim, o mundo, sempre as inovações em geral vêm de fora, né? Então, assim, o Airbnb que disruptou o mercado de hotel, não foi a Marriott, né? Assim, o Uber disruptou o mercado de transporte, não foi o táxi, por exemplo. A Amazon disruptou o mercado de varejo, não foi o Walmart. Netflix disruptou o mercado de vídeo, não foi nem a Disney, nem a Blockbuster, por aí vai. São Google, Facebook, Instagram. Por aí. Eu acho que a Avenue veio disruptar esse mercado porque não tinha ninguém olhando para isso com foco de olhar só para isso também. Então, assim, por que a gente hoje consegue liderar essa categoria, né? Porque a gente tem 100% foco no brasileiro que investe aqui fora. Tudo que a gente faz é pensando no brasileiro a investir aqui fora. Tudo que a gente faz é pensando em evoluir com o brasileiro. Tanto que a gente fala, é uma evolução real em dólar, né? Porque a gente pensa muito nessa evolução, pensa muito na educação do brasileiro, e por isso a gente não só dá acesso, mas como dá assessoria também para o brasileiro. Então, eu acho que o mercado era muito fechado por também uma questão de tecnologia, que não existia uma tecnologia a ponto de fazer o Know Your Client, né? Assim, fazer toda a burocracia necessária para proteger as instituições aqui fora, por exemplo, de conhecer o cliente, ver se o dinheiro é lícito ou não é, e por aí vai. E hoje a gente consegue, através de uma plataforma extremamente tecnológica, a gente consegue juntar a assessoria tecnológica com a assessoria humana, e isso não poderia dar diferente, senão uma fórmula muito positiva para o investidor que está querendo conhecer aqui fora. Esse é um ponto importante, o quanto a Avenue tem investido em tecnologia e com toda a estrutura também, digamos, jurídica e contábil, né, que é super importante e que sempre eu acho que foi um problema muito sério. O Brasil é super burocrático, né, em termos contábeis, em termos de taxação, etc., até para investimento, né?
e comparado aos Estados Unidos, que é muito mais simples todo esse processo, mas isso está mudando e está se conseguindo, com a tecnologia, de alguma forma, aglomerar, digamos, ou facilitar isso em plataformas muito simples, né? Perfeito, Ariel. Acho que você pegou num ponto muito, muito importante, que é a tecnologia suportar a assessoria humana, né? Então, por exemplo, a questão contábil do imposto. A gente tem na nossa plataforma o imposto feito por brasileiro, tudo preenchido de forma automática, a DARF preenchida de forma automática. Então, isso ajudou bastante também. Basicamente, o que a gente fez foi entender todas as angústias do brasileiro com a incerteza do investimento aqui fora e tentar ir uma a uma, matando com tecnologia e com assessoria humana. Então, vou dar um outro exemplo, né? É muito interessante isso. Quando a gente fazia o câmbio, o cliente fazia um câmbio, em geral, ele demorava um tempo enorme para mandar câmbio aqui em concorrentes, etc. Na Avenue, instantaneamente você conseguia fazer o câmbio. Então, muitas vezes, ele ficava na dúvida se o câmbio tinha sido feito ou não. Então, na nossa plataforma, a gente tinha que criar mecanismos de avisar o cliente, foi feito, da mesma forma da abertura da conta. A abertura da conta ela era feita de forma tão rápida que muitas vezes o cliente ficava na dúvida se a conta tinha sido aberta ou não. E a gente, não, sua conta está aberta, agora você é um investidor global e por aí vai. Então, a gente sempre usa a tecnologia para nos suportar, tanto do ponto de vista de ferramental, de rapidez, regulatório, etc., junto com a assessoria humana para tirar todas essas angústias do brasileiro na hora de investir aqui fora e fazer com que ele evolua de forma financeira. O quanto que o brasileiro ainda tem medo e o quanto que isso está evoluindo de, tá bom, mandei meu dinheiro lá para o exterior, qual a chance de eu nunca mais ver isso? Esse dinheiro, né? De ir lá para um fundo perdido, né? E de eu nunca mais ter acesso a esse dinheiro. Eu não sei como é que eu vou fazer, ter que contratar um advogado nos Estados Unidos? Eu sei que existe esse medo, né? Mas por outro lado eu sei que você está num país que cumpre regras, você está enfim, no mercado mais evoluído do mundo em termos de segurança jurídica, independente da questão financeira. Não, totalmente. Esse é um ponto importante também, que é o seguinte: quando a Avenue foi criada, a gente sempre teve em mente que a gente não vai criar uma coisa sozinha, a gente vai criar uma categoria. E como criador de categoria, a gente vai trazer outros parceiros e outros players juntos, né? E aqui a gente está falando de imprensa. A imprensa, por exemplo, até 5 anos atrás não falava do internacional. Influenciador, contador, por exemplo, concorrente e regulação. Então, o que a gente fez foi sentar junto com FINRA aqui fora, SEC, CVM, Banco Central, e falar o seguinte: como que eu posso criar estruturas, né, de tal forma que a CVM fique ok de que o investidor brasileiro tem um respaldo de segurança regulatória e a FINRA da mesma forma. Então, a gente tem uma corretora lá no Brasil, temos uma corretora aqui nos Estados Unidos. Então, esse processo, né, regulatório, esse desenho regulatório foi muito importante também para trazer essa segurança jurídica, né? E como você falou, realmente, aqui nos Estados Unidos existe uma segurança jurídica enorme. O problema é quando um brasileiro, por exemplo, investe aqui fora, a CVM fala, bom, mas como que eu tenho certeza que esse brasileiro está sendo bem cuidado, está sendo bem assessorado, etc. E por isso que a gente fez um desenho regulatório, jurídico, de tal forma a criar uma robustez regulatória enorme. Porque pensa o seguinte, Ariel, como criador de uma categoria, se a gente cria alguma coisa e essa inovação nossa, ela tem algum furo regulatório, por exemplo, a gente fecha a categoria durante 5, 10 anos, né? Então era muito importante lá atrás, sempre fazer, não, vamos fazer o certo, vamos ver o que é o importante para criar bases sólidas, para realmente poder criar uma categoria e conseguir atrair todo o mercado junto com a gente, entendeu? Uma das coisas que eu acho muito interessante dessa questão, digamos, regulatória e aliada à tecnologia,
é que de alguma forma tudo fica registrado, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu não consigo pegar US$ 500 e depositar na sua conta em cash. Né? Eu tenho que fazer uma transferência da minha conta para a sua, porque fica registrado. Não consigo pegar o dinheiro físico, é meu, e eu quero depositar nele. Eu não consigo fazer isso. Dinheiro vivo eu só consigo depositar na minha própria conta. Né? Então, essa questão da tecnologia aliado a segurança, né, e a transparência é super importante, né? Não, total, total. Isso é muito importante para a gente. Como eu falei, para você criar uma categoria, você precisa fazer da forma certa, com segurança, né? E foi isso que a gente fez e por isso que a gente está sendo tão feliz. Hoje, você consegue olhar para a categoria e ver que existe algo formado. É muito legal e dá um baita orgulho para a gente. Você vê a quantidade, você mesmo falou no início da conversa, a quantidade de eventos que a gente faz no Brasil, a quantidade de brasileiros e brasileiras interessados pelo internacional, na imprensa, influenciador, até contador mesmo, querendo falar do tema porque sabe que a evolução do brasileiro e a expansão dele passa por aí. Outro ponto que você levantou é interessante, que você falou assim, como que eu vou saber, eu vou mandar meu dinheiro para fora e vai a fundo perdido, né? Mas sabe o que é interessante? Que quando o brasileiro envia o dinheiro aqui para fora, ele tem uma certeza maior do longo prazo, né? Porque no Brasil, como é um país emergente, a gente não tem, existe muita volatilidade por conta do cenário político e econômico, seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, como o próprio Pedro Malan diz, né? No Brasil até o passado é incerto. Então, é natural que no Brasil você faça um pouco mais de alocação tática, olhe ali a sua carteira, faça mais mudanças na sua carteira, né? Quando a gente fala para o brasileiro investir aqui fora, a gente fala muito da alocação estrutural, pensando na preservação de capital e primordialmente fazendo uma carteira tal que ele consiga se aproveitar do compounding, né? Dos juros compostos. Então é muito interessante a gente perceber isso. Quando o brasileiro envia o dinheiro aqui para fora, ele tende a mexer menos na carteira do que no dinheiro no Brasil. E aí, com isso, ele tem retornos até eventualmente maiores e melhores quando você olha ativos equivalentes por conta desse comportamento, de você confiar mais no longo prazo. Isso que eu ia te perguntar, que tipo de investimento aqui nos Estados Unidos os brasileiros mais têm feito? Porque é muito óbvio falar de Apple, Google, etc., mas tem muito mais que isso e tem coisas super interessantes. Sim, você tá coberto de razão. Eu acho que também faz parte da evolução do brasileiro, né? Então, assim, tem muito brasileiro que, de fato, vem para cá para comprar uma ação da Apple, da Nvidia e da Google, por exemplo, que ele está acostumado, né? Faz parte do dia a dia dele. Mas tem muito brasileiro também, acho que a maioria que a gente tem visto é aquele brasileiro para preservar o capital. Então ele quer investir num tesouro americano, ele quer investir em bonds de empresas americanas, eventualmente até bonds de empresas brasileiras que ele conhece. Ele quer investir, por exemplo, no que a gente chama de Certificate of Deposit, por exemplo, a gente oferece Certificate of Deposit do Itaú, por exemplo. Ele fala, bom, então será que isso é parecido com um CDB em dólar, por exemplo, também investe. Ele investe em ETFs de real estate, ele investe em outros ETFs, ele investe em fundos de investimento das maiores gestoras do planeta. Olha que curioso, uma das gestoras que a gente oferece na nossa plataforma, BlackRock, tem 10 trilhões de dólares sob gestão, por exemplo. É 10 vezes o tamanho do mercado de fundos brasileiro inteiro. Então, assim, uma gestora. Uma gestora. O brasileiro ter acesso a isso é fenomenal. Se você olha, por exemplo, a Bolsa Brasileira, tem lá 380 ações, mais ou menos. Líquidas e investíveis, você bota de 50 a 100. Você olha a Bolsa Americana, mais de 6 mil, quase 7 mil ações. Então, olha a diferença, né? Se você, por exemplo, pega os principais setores da Bolsa Brasileira, são de setor de financeiro e commodity. Então, a Bolsa Brasileira, por exemplo, há 20 anos atrás, quando você me perguntava quais são as principais empresas da Bolsa Brasileira, você respondeu o seguinte: Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco. Hoje, se eu te pergunto quais são as principais empresas da Bolsa Brasileira, Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco. Se você olha 20 anos atrás a Bolsa Americana, as empresas primordialmente eram empresas de capital intensivo. Exxon, Pfizer e por aí vai. Hoje são empresas de tecnologia. Então, a Bolsa Americana ela reflete melhor o que há de melhor no mundo
do que a Bolsa brasileira. A Bolsa americana, ela se moderniza, basicamente, junto com o mundo, né? Se você quer investir em tecnologia, a Bolsa brasileira representa 1% só de tecnologia, por exemplo. O setor de tecnologia é 1% só da Bolsa brasileira. A Bolsa americana é 27%. Então, é muito interessante você perceber essa diversificação, por exemplo. Isso eu só estou falando da Bolsa, tem vários outros produtos. Por exemplo, eu quero investir em empresas simplesmente americana, você consegue investir na Bolsa Americana. Você quer investir em empresa global, você consegue investir na empresa americana, na Bolsa Americana. Você quer investir em empresa europeia, tem empresas europeias. Você quer investir em empresa brasileira, tem empresas brasileiras que se listam aqui fora. Então, a gente consegue hoje oferecer uma plataforma completa, né? A gente começou com ações ETFs, hoje a gente já tem uma plataforma completa para atender qualquer brasileiro, seja com ações ETFs, fundos de investimento, bonds, CDs. Agora a gente vai lançar também, está lançando opções. Então, cada vez mais a gente vai evoluindo a nossa plataforma junto com a evolução do brasileiro, né? E é muito bacana isso, porque a gente vê cada vez mais o brasileiro entendendo o mercado americano e querendo cada vez mais essa especificação, essa especificidade do mercado americano, essa sofisticação do mercado americano. Me dá uma ideia do próprio crescimento da Avenue, sei lá, nos últimos 3 anos. É enorme, é enorme. Como eu falei, hoje a gente tem quase 1 milhão de clientes, né? Assim, se você Mas vê, quanto tinha 2 anos atrás? É exponencial. Assim, o nosso crescimento, ele veio exponencial. A gente dobra de forma muito rápida e a gente acredita que é só o começo. Porque lembra que eu te falei, é 1% só dos brasileiros investindo aqui fora. 1%. Então você imagina se esse 1% for para 2, para 3, para 4, para 5. Então assim, é exponencial. Eu tenho certeza que quando esse podcast for para o ar, já vai ter mudado o número, em uma semana já vai ter mudado e etc. Assim, é muito bacana ver esse crescimento. Muito bacana mesmo. Muito bacana. A gente tem crescido bastante e a gente tem ficado cada vez mais feliz de ver principalmente essa mudança de perfil do brasileiro, né? Que lá atrás, quando a gente foi criado, a gente via mais esse dinheiro, aquele dinheiro para investir em ações, um pouco mais arriscado, e o que a gente tem visto hoje são bolsos mais fundos, investindo primordialmente em preservação de capitais, então títulos de renda fixa mais seguros e por aí vai. Não é à toa que o Itaú investiu na Avenue, né? Exato, exato. E agora, quando que o investidor normal vai poder investir na Avenue? Então, o que acontece é o seguinte, o investimento do Itaú foi feito mais ou menos há 1 ano e meio atrás. A gente anunciou, ele comprou 35%, aí daqui a 1 ano ele pode comprar, ele compra mais 15%, se torna majoritário, e aí depois de 5 anos, né, desde do closing da operação, ou ele compra 100% ou a gente faz o IPO. Então, se eventualmente a gente fizer o IPO, pode ser que um investidor normal possa comprar um pedacinho da Avenue na bolsa. Excelente. É pouco provável se for nesse formato, até porque o que me parece é que a Avenue tem sido a grande ferramenta do Itaú de internacionalização das operações do Itaú, não? Essa parceria tem sido muito bacana, assim. Eu acho que a gente se encaixou muito bem com a cultura do Itaú. É uma cultura que coloca o cliente no centro de qualquer tipo de operação, de situação. Então, eu acho que é uma sinergia muito grande que a gente tem entre um e o outro. Muito bacana mesmo. Como é que tem sido para o Daniel essa experiência de estar viajando tanto? Como é que é? Sola de sapato? Sola de sapato. Sola de sapato. Avenue pela estrada. Então, assim, Ariel, eu digo para mim e para qualquer pessoa que trabalha na Avenue, acho que tem sido uma experiência e tanto, porque assim, quando você tem uma empresa, né, com um ambiente super bacana e de crescimento muito forte, surgem oportunidades de tudo que é lado, né? Então você aprende muito, você tem um ambiente legal e mais do que isso, assim, tem um propósito gigantesco que é você fazer algo que você realmente acredita que está fazendo algo para o brasileiro investir melhor, né? Então assim, quando você tem um propósito assim muito forte, acho que tudo fica mais leve e mais fácil, sabe? Então, assim, tem sido uma experiência enorme. Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos eu vou voltar aqui nessa cadeira. Talvez não com essa voz, uma vozinha um pouco mais arranhada e tal, né? Mas
falando exatamente do contínuo crescimento que a gente tem, porque eu acho que é uma via aí, é uma avenida muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cultura interna da Avenue que eu tive a oportunidade de presenciar. Sala aberta, o próprio Lee senta na ponta, mas todo mundo Sim. tem acesso. Você contasse um pouquinho, porque eu acho isso super interessante nos tempos atuais. Eu acho que é assim que funciona, né? Assim, quando você está querendo fazer algo novo, você tem que criar ambientes em que todas as opiniões são ouvidas e são processadas, digamos assim, né? Então, e não só isso, né? Assim, opiniões também muito do pessoal da ponta, que ouve muito o cliente, né? Então, a gente sempre pega muitos feedbacks de clientes exatamente para poder estar sempre inovando e sempre fazendo coisas que façam com que ele evolua junto com a gente, né? E eu acho que com isso você cria um ambiente leve, que é um ambiente em que todo mundo tem voz, é um ambiente que não existe silos, é um ambiente em que todo mundo é super comprado com a ideia, porque existe um propósito muito forte, né, de você fazer com que o brasileiro invista melhor, de você perceber que literalmente a gente está deixando a nossa marca no setor financeiro brasileiro, de daqui a 20 anos eu olhar para minha filha, olhar para meu neto e falar assim, eu fiz parte disso, né? De olhar para trás e falar assim, lembra, na época do vovô, na minha época, não tinha nada disso, o brasileiro só investia no Brasil. Nossa, é verdade? Como que era isso e tal? E poder mostrar que realmente assim, a gente criou bases sólidas para construir uma categoria e a gente está liderando essa categoria agora, junto com várias instituições grandes, entendeu? Eu sei que você trouxe uma surpresa aí para o nosso público. Queria que você Trouxe. apresentasse a surpresa agora. Não, eu trouxe. É interessante a pergunta que você fez lá do dólar, né? Assim, por que a gente não investe fora, né? Muitas dessas angústias do brasileiro, assim, de não investir fora, etc., vem muito do que, não, porque investir em dólar é arriscado. Porque o dólar é arriscado, né? Porque o dólar varia. E eu sempre refaço a pergunta, né? Assim, quem é que está variando? É o dólar ou é o real? Né? E porque eu acho que, às vezes, a gente é influenciado pelo meio ambiente, talvez até lá no Jornal Nacional, quando William Bonner, Renata Vasconcelos, hoje o dólar subiu tanto, o dólar caiu tanto. Não. Quem está subindo ou caindo é o real, não o dólar. Não é mesmo? Exatamente. E para matar a pau, como você falou da surpresa, né? Eu gosto sempre de trazer comigo um amuleto, que é uma nota de $20, assim. Vamos ver se na câmera fica bom aí. Dá para ver aí certinho? Acho que dá. Essa nota aqui de $20, no Brasil, eu posso ir no restaurante, mostrar para o garçom, ele sabe exatamente o que eu estou falando. Né? Eu posso ir na China, na Rússia, na Coreia, no Chile, em qualquer lugar do mundo eu posso usar essa nota. E essa nota aqui, Ariel, você pode confirmar se eu estou falando a verdade ou não, ela foi emitida em 1934. Uau. Tá vendo? 1934. E 34. Então eu sempre pergunto para quem conversa comigo, né, de brasileiro, e que traz esse argumento, eu falo assim, bom, você lembra qual era a moeda brasileira em 1934? A moeda brasileira era réis. De lá para cá foram 10 moedas. Eu não vou me lembrar, mas era réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado real, cruzeiro novo, enfim. O RV real. Então, assim, qual é a moeda que está variando, né? Então, esse é um dos mitos que a gente ajuda a desfazer, né? A educar o brasileiro para mostrar que não, a moeda arriscada não é o dólar, né? Preservar o capital é investir em moeda forte, né? Falando um pouco mais assim a nível de macroeconomia, eu queria só que você comentasse um pouco. Hoje se fala muito em o dólar perder valor a longo prazo, porque a China está crescendo muito, etc. Queria que você comentasse um pouco, até porque eu sei que a China é quem mais investe em dólar no mundo. Esse é um argumento engraçado, né? Assim, ainda na parte comportamental, eu gosto muito de Estados estudar Unidos isso. está em queda, tem Exato, decadência, né? Assim, o Ariel, o que vende é o extremo, né? São notícias extremadas, digamos assim. Se você fizer um Google, você vai ver que em 1970, por exemplo, em 1972, saiu uma matéria no New York Times dizendo que a OPEC vai deixar de negociar em dólar. Em 1975, saiu uma matéria na Bloomberg Week dizendo que o dólar vai deixar de ser moeda de reserva, enfim. Eu gosto sempre de lembrar que o dólar hoje, os Estados Unidos hoje é 25% da economia global do mundo,
90% das transações no mundo são feitas em dólar. A maior parte das reservas no mundo são em dólar, não é euro, não é yuan. Eu gosto muito de uma frase do Larry Summers, né, que ele fala assim, o Japão é um asilo, a Europa é um museu e a China é uma prisão, né? Então, assim, não existe alternativa, né, ao dólar. E os Estados Unidos não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser melhor do que a segunda alternativa, né? E para fixar bem esse argumento de que os Estados Unidos não precisa ser o perfeito, só precisa ser melhor do que a segunda alternativa, eu gosto de usar uma piada, uma anedota, que é de 2 amigos que foram acampar. E aí os amigos chegaram lá no acampamento e tal. E aí, depois de botar lá a barraca, enfim, olham pro lado, vê um urso gigante, né? E aí o primeiro amigo começa a botar o tênis, começa a aquecer e tal, e o segundo amigo chorando fala pro primeiro amigo, por que você tá aquecendo? A gente vai morrer, o urso corre mais do que a gente. E aí o primeiro amigo olha pro segundo e fala, mas eu não preciso correr mais do que o urso, eu preciso correr mais do que você. Os Estados Unidos é isso, ele não precisa ser o exemplo, ele só precisa ser melhor do que a alternativa. E quando você olha, por exemplo, tem um fator interessante, quando você olha todos os países desenvolvidos ao redor do planeta, eles estão com população economicamente ativa caindo, né? A China, por exemplo, tem pesquisas dizendo que a China vai perder metade da população até 2100, né? E os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é uma reta para cima. Por quê? Imigração. Os Estados Unidos é um sugador de talento do mundo inteiro, né? Os Estados Unidos suga talento do mundo inteiro. Se você pega as 100 maiores faculdades do planeta, 56% das melhores faculdades do mundo estão aqui. Todo mundo vem para cá. Todo mundo quer mandar o filho para estudar aqui, a filha, o neto e a neta, né? E todo mundo manda dinheiro para cá também. Exato. Então, assim, você olha, por exemplo, olha que interessante esse dado. Se você olha as 500 maiores empresas americanas, metade foi fundada, pelo menos metade, foi fundada por imigrante ou filho de imigrante. Então, você pega a Google, foi fundada por um russo. O eBay foi fundado por um iraniano. A NVIDIA, Jensen Huang, é de Taiwan. O Facebook foi fundado também por um brasileiro, Saverin. E por aí vai. O Jeff Bezos, o pai era cubano. O Steve Jobs, o pai era sírio. As principais empresas do mundo, Microsoft, Google, têm como CEO indianos. Os Estados Unidos é isso. Então, assim, enquanto a gente perceber que os Estados Unidos continua sugando o talento do mundo inteiro, a probabilidade, na minha opinião, dessa locomotiva parar é zero. É zero. Vai ter volatilidade? Sempre vai ter volatilidade, mas eu gosto sempre de ficar com a frase lá do velhinho de Omaha, Warren Buffett, never bet against America. Se você olha 100 anos do S&P 500, 100 anos, tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer de novo, tal, não dá para saber, mas se você tivesse investido $1 há 100 anos atrás, hoje você teria $1.000. Não faltaram motivos para você vender. Você teve 6 governos de esquerda, 6 governos de direita, torre gêmea sendo derrubada, pandemia, guerras e mais guerras, dot-com, subprime, crise do subprime, inflação acima de 19%, taxa de juros americana também nessa faixa, e os Estados Unidos continuam entregando. Quando você fala do setor que mais está na vanguarda de tecnologia, inteligência artificial, você vai investir aonde? Né? Os Estados Unidos sempre esteve à frente da inovação. Então, mais uma vez, enquanto isso continuar, essa locomotiva não para, na minha opinião. Fantástico. Quero falar agora uma coisa para o público, que esse moço aqui, ele é dono do maior banco de vídeos interessantes que você vai encontrar. Esse banco de vídeos do Daniel vale mais do que uma faculdade americana, vale mais do que o melhor MBA que você possa achar. Recomendo fortemente que você acesse esse banco de dados antes que ele se torne um produto que o Daniel comece a cobrar para as pessoas acessarem, porque é de um valor incrível. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, eu sei um pouquinho, mas queria que você contasse um pouquinho dessa história, do quanto que você foi reunindo vídeos interessantes e oferece isso de forma absolutamente gratuita para quem quiser. Não, obrigado, Ariel, obrigado. O que acontece foi o seguinte, quando eu fiz MBA lá em NYU, né? E traduzido, né? A maioria, pelo menos. Muitas né? vezes traduzido. Quando eu fiz MBA lá em NYU, eu percebi que todos os meus professores tinham aulas ou palestras de graça na internet.
Isso em 2013, né? Não era... Na época da pandemia, isso acabou se democratizando mais, que foi uma beleza. Mas então aí eu comecei a juntar esses vídeos. E aí eu tenho um amigo de uma gestora no Brasil chamada Dynamo, e falou, bota uma lista aí, divide em tópicos, cria um nome de videoteca. Eu fui fazendo, fui mandando para um amigo ou outro e tal. Esse negócio cresceu. Tem lá no meu Instagram, no meu Twitter, no meu LinkedIn, @DanielNHaddad, @DanielN de Nunes Haddad, HADDAD. Pode acessar, mais uma vez, assim, é um negócio legal porque tem muita troca também, tem muitas pessoas que me mandam vídeo. E aí, como você falou da tradução, né? Assim, eu geralmente o que eu faço eu corto as partes que eu mais gosto daquele vídeo que eu via, boto a tradução e jogo no Instagram e no Twitter e no LinkedIn. Então tem sido um baita aprendizado para mim, eu acho que aprendizado tem que ser contínuo, né? Eu todo dia tento ver alguma coisa, tento ler alguma coisa, e tem sido uma troca muito bacana, assim. Obrigado aí pelas palavras. Daniel, infelizmente o papo está muito legal, mas a gente vai ter que encerrar. Queria que você desse palavras finais aí, principalmente o que você tem deixado e pode deixar de legado para alguém que principalmente está começando aí no mercado profissional. Legal, Ariel. Primeiro, assim, eu vou fechar com em dois blocos. Primeiro é uma pergunta que sempre me fazem. Assim, Daniel, tá bom, você já me convenceu a investir fora, mas eu vou esperar o dólar baixar, né? E eu gosto sempre de usar a frase do Edmar Baixa, que o dólar caro, que o dólar foi feito para humilhar os economistas, né? Eu costumo dizer que o dólar caro é aquele que você não tem. Né? Até uma frase de um xará meu chamado Daniel também. Então, assim, por quê? Porque no curto prazo é muito difícil saber para onde o dólar vai. Mas no médio e longo prazo, eu gosto de fazer com que as pessoas reflitam o que elas acham que vai ser o dólar. Como que eu faço essa reflexão? Eu faço a seguinte brincadeira. Imagina que você tenha duas malas aqui de dinheiro. Uma de $1 milhão e uma de 5,5 milhões de reais. E eu falo, Ariel, escolhe uma mala, só que você só pode abrir a mala daqui a 5 ou 10 anos. Qual mala você escolheria? 99% das pessoas escolhem a mala de dólar. Então, intuitivamente, você já sabe qual é a moeda que vai estar mais forte daqui a 5, 10 anos. Então, se você está na dúvida ainda, se o dólar está caro, não vou investir agora, etc. Tal, lembra sempre disso. Daqui a 5, 10 anos, o que eu acho que vai acontecer com a moeda. E faz esse investimento aos poucos, né? Assim, esquece um pouco a emoção na hora de investir. Eu costumo dizer que investir tem que ser chato. Posicionamento político, Esquece né? isso. Investir tem que ser chato. Tem que ser que nem assistir a tinta secar na parede. Vai botando aos poucos e por aí vai. E dicas para mais jovens que estão começando agora, eu gosto sempre de uma que o Charlie Munger, né, o falecido Charlie Munger, parceiro do Buffett, sempre fala assim: dorme mais inteligente do que você acordou. É tão simples quanto isso, né? Se você se forçar, tá sempre aprendendo, tá sempre conhecendo coisas novas, e aprender não é só ler um livro, é ver um vídeo, é conversar com outras pessoas, etc. Certamente você vai estar na frente de muita gente e certamente você vai ter uma carreira de sucesso. Obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Daniel. Se você gostou do episódio, compartilha, divulgue e espero vê-lo muito em breve num próximo episódio.